A partir de 1930, o Brasil se torna um dos países defensores da proibição da maconha no mundo. A mídia brasileira adota uma campanha negativa da cannabis e cria notícias como o veneno africano, e cada vez mais são adotadas medidas repressivas contra o uso dela. Em 1931, o Reino Unido retira a cannabis de sua farmacologia. Em 1936, acontece mais uma convenção liderada pelos Estados Unidos pelo seu representante, Harry Anslinger, para que os países adotassem uma postura mais repressiva contra o tráfico e o uso das drogas. No mesmo ano, nos Estados Unidos, é lançado o filme Reefer Madness, que foi basicamente uma propaganda estadunidense contra o uso da maconha. O filme também ficou conhecido com o título Conte a Seus Filhos. No filme, alguns jovens sob o efeito de maconha cometem alguns crimes gravíssimos, e esses crimes são atribuídos a eles estarem chapados de maconha. Além dos crimes, o filme também mostra um grande declínio da saúde mental dos jovens após fumar maconha. Um ano depois, em 1937, o mesmo Harry cria a lei do imposto sobre a maconha. Embora muitos estados americanos já tivessem suas leis contra o uso e porte da maconha, a lei aprovada ainda deixava o uso da cannabis medicinal, mas os médicos e farmacêuticos que prescreviam o uso passaram a ter que pagar imposto e pagar uma taxa anual, e por conta disso passaram a não prescrever mais a cannabis medicinal. Em 1941, os Estados Unidos retiram a cannabis de sua farmacologia. Com a Segunda Guerra Mundial, o governo americano passa a incentivar para que os agricultores cultivassem o cânhamo. A campanha ficou conhecida como Cânhamo para a Vitória. Durante a guerra, o cânhamo se tornou escasso e ele era de extrema importância, pois era a matéria-prima para construir paraquedas e outras necessidades dos militares que estavam gerando bastante demanda. Em 1961, acontece a Convenção Única sobre Entorpecentes. O objetivo da convenção era para que os países colaborassem um com o outro a fim de combater o tráfico de drogas internacional, inclusive o da maconha. Em 1963, a estrutura do CBD, o canabidiol, é relatado a primeira vez. Um ano depois, a estrutura do THC é relatado também pela primeira vez. As duas substâncias já haviam sido isoladas décadas antes, mas é a partir de agora que elas passam a ter uma atenção especial. Em 1968, a Universidade do Mississippi torna-se o produtor oficial de maconha para o governo federal realizar os estudos com essas substâncias. No mesmo ano, um estudo publicado pelo Reino Unido conclui que a maconha é menos prejudicial que o álcool e outras drogas. O estudo faz com que o Reino Unido reduz pela metade as penalidades por porte de maconha. Por mais que se tivesse estudos mostrando que a cannabis era menos prejudicial que o álcool e se mostrando ser uma importante aliada da medicina, a partir de 1970, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, trava uma dura luta contra as drogas e colocando a maconha como nível 1, ao lado de outras drogas pesadas como a heroína. Ela passa a ser proibida, inclusive na medicina. Todas as pesquisas são interrompidas nos Estados Unidos. Anos mais tarde, o principal assessor de Nixon, John Ehrlichman, disse que o motivo real do combate à maconha era para combater seus principais inimigos políticos, os negros e a esquerda anti-guerra que era contra a guerra do Vietnã. Nas palavras de John, ele disse o seguinte: a Casa Branca de Nixon tinha dois inimigos, a esquerda anti-guerra e os negros.
Sabíamos que não podíamos tornar ilegal ser contra a guerra ou ser negro, mas fazendo com que o público associasse os hippies à maconha e os negros à heroína e criminalizando ambos pesadamente, poderíamos desorganizar essas comunidades. Poderíamos prender seus líderes, invadir suas casas, interromper suas reuniões e difamá-los após o noticiário da noite. Com uma dura política de repressão à maconha, os números de presos, principalmente negros, subiram exponencialmente nos anos seguintes. Os presos relacionados às drogas foram de 50 mil para cerca de 500 mil entre as décadas de 70 e 90. Um ano depois, em 1972, há um apelo para que Nixon descriminalizasse o uso da maconha e também para que o DEA, o órgão responsável à repressão às drogas, reclassificasse a maconha para nível 2 para que se pudesse realizar pesquisas científicas. Nixon rejeitou o pedido, mas ainda assim, durante a década de 70, 11 estados americanos descriminalizaram a maconha e outros diminuíram as penas. A maconha foi só reclassificada para o nível 2 em 1988. Em 1976, a Holanda descriminaliza o uso da maconha e a partir de 1980 é permitido os coffee shops, lugares em que os adultos podiam fumar, e mais tarde surgiram as lojas licenciadas. No mesmo ano, Robert Randall se torna o primeiro americano permitido por lei a usar a cannabis. A lei foi permitida por conta do glaucoma de Robert. Em 1978, o Novo México reconhece o uso medicinal da cannabis. 2 anos depois, é criado em laboratório uma forma sintética do THC, o Marinol, que é um medicamento usado para tratar náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia em pacientes que não respondem a outras terapias. O Marinol também é recomendado para anorexia relacionados à perda de peso e em pacientes com AIDS. Em 1996, o estado da Califórnia se torna o primeiro estado americano a legalizar a cannabis medicinal e permite que os pacientes com algumas enfermidades possam plantar a cannabis em casa. Em 1998, o Reino Unido permite que os médicos possam prescrever cannabis para pacientes com esclerose múltipla. Em 2006, o Brasil passa a descriminalizar o uso da maconha.